Na Band FM, quem ama não esquece. Como saber o que vale mais? Um possível grande amor ou uma verdadeira amizade? Muitas coisas devem ser levadas em conta quando somos obrigados a escolher entre um deles. Mas por mais que eu pense, não tem jeito. No meu caso, qualquer escolha vai resultar numa perda. Qualquer escolha vai me trazer felicidade e também tristeza. Eu e o Moisés nos conhecemos ainda muito jovens. Ele foi o meu primeiro namorado. Eu tinha uns 15 anos quando a gente começou a se envolver. E todo mundo sabe que quando a gente tem o primeiro amor, a gente sempre acredita que vai durar para sempre, não é? Hoje eu vejo que naquele tempo eu ainda não sabia de nada. Eu só tinha 16 anos. E foi justamente nessa época que eu acabei engravidando. E por isso, mesmo sendo muito nova, eu fui morar com ele. Eu não tinha nem terminado de estudar, ele não ganhava quase nada. Mas sabe quando as coisas simplesmente vão acontecendo? Com a gente foi assim. Não teve tempo para pensar se isso era certo ou melhor na época. A gente só fez o que achou que deveria fazer. Eu estava grávida, ele era o pai. Ponto final. Além daquela situação meio estranha, eu muito nova e a gente sem dinheiro, para deixar tudo mais dramático ainda, depois que o nosso filho, o André, nasceu, nós descobrimos que ele era especial. O nosso filho nasceu com uma série de probleminhas e para sempre seria dependente da gente. Imagina dar uma notícia dessas para uma menina de 16 anos, uma menina que nem terminou de estudar, que vivia numa situação de muita dificuldade financeira. Olha, foi um choque, viu? Eu quase enlouqueci. A minha vontade era dormir e não acordar nunca mais. Mas foi nessa fase, a pior fase da minha vida, que eu pude ver como Moisés era um cara decente. André, eu só quero que você saiba que eu tô aqui, viu? Eu tô junto com você e vai dar tudo certo. Eu tô com tanto medo, Moisés, tanto medo, sabia? Calma. Porque eu devia estar na escola, isso sim, não tendo um filho. Não tendo que lidar com essas coisas. Mas aconteceu. E agora, a gente vai aprender a viver nessa nova realidade, entendeu? Eu sei que você tá assustada e eu também tô. Mas eu te juro pela minha alma, que eu nunca vou te deixar sozinha nessa, nunca. Eu posso ser novo, mas eu sou homem, viu? E eu vou arcar com toda a minha responsabilidade. Eu prometo pra você. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de vocês. Pra sempre. Eu te prometo, viu? De verdade. Naquele momento, ele poderia muito bem ter feito como tantos outros caras fazem, né? Ele podia simplesmente ter ido embora. Ele só tinha 19 anos. Ele tinha uma vida inteira pela frente. Fala a verdade. Quantos caras numa situação como essa não teriam virado as costas? Teriam ido embora. Mas ele não. Não. Ele não só cumpriu com a obrigação dele de pai, como conseguiu me acalmar no momento de desespero. Ele me mostrou que estaria ali do meu lado incondicionalmente. Mesmo que o caminho que a gente tivesse que enfrentar pela frente não fosse fácil. O nosso casamento seguia tranquilo. Se é que era possível, né, na nossa situação, seguir tranquilo. Os cuidados com o André eram muitos e por isso eu não podia trabalhar na rua. O Moisés, coitado, dava um duro danado em 2 trabalhos para que não faltasse nada em casa. À noite, quando ele chegava, mesmo exausto, depois de mais de 14 horas trabalhando, ele ia cuidar do André enquanto eu fazia alguns docinhos que depois ele vendia no trabalho dele. Ou também, enquanto eu costurava para fora para tentar tirar um dinheirinho, ele cuidava de tudo. Não era fácil. Nada fácil. Aliás, era bem difícil. Mas a gente tinha se acostumado com aquela rotina e mesmo com as dificuldades do nosso filho, a gente não reclamava de nada.
Eu costumava até dizer que eu e o Moisés formávamos um bom time. Só que com o passar do tempo, a gente foi reparando que não existia mais um casamento ali. A gente era tão companheiro, tão parceiro em tudo, que acabamos deixando a relação de homem e mulher de lado. Eu e o Moisés nos tornamos amigos e por isso a gente decidiu que era melhor a gente se separar. Não fazia mais sentido chamar um homem de marido se a gente nem se tocava mais, né? Apesar de tudo ter sido feito em comum acordo, todo fim é muito difícil. Quem já passou por um divórcio sabe do que eu tô falando, sabe? Mesmo quando não tem mais amor, sabe, fica uma tristeza por não ter dado certo, né? No nosso caso, mais ainda, porque não teve briga nenhuma, não teve nenhuma traição, não teve nada. A gente só não se gostava mais. Na verdade, eu nem sei se um dia a gente chegou a se amar mesmo como homem e mulher. A gente era tão novo quando tudo começou, talvez a gente tenha deixado só acontecer. Mas hoje eu acho que, na verdade, nós sempre fomos mais amigos do que amantes. André, não chora, calma. As coisas são assim mesmo. De qualquer forma, foi muito bom passar esses anos do seu lado, sabe? Porque você me ensinou muita coisa. Eu queria tanto, sabe, que tivesse dado certo, tanto. Mas deu certo. Olha aqui, nós fomos felizes, nós crescemos, amadurecemos, tivemos um filho lindo, claro que deu certo. Mas pra onde você vai agora? Na verdade, eu não sei bem. Eu vou pensar, sabe, eu vou encontrar um lugarzinho, mas não se preocupa com isso. Claro que eu me preocupo, é claro, a gente tá apertado, é a nossa fase mais sem dinheiro, eu não quero que você se prejudique, entendeu? Olha aqui pra mim, a gente tem o quartinho dos fundos, fica aqui pro André, porque pra ele vai ser bom você ficar perto dele, vai ser bom. Você tá falando sério? Você não se incomoda em ter o seu ex-marido vivendo na mesma casa que você? Porque pra mim, de verdade, ia ser bom. Ficar longe do André ia ser difícil, ia acabar comigo. Pois é. Por questões financeiras e principalmente por conta do André, a gente resolveu se separar, mas continuar morando junto. Não é comum e nem sei dizer se é certo ou se é errado, mas a gente não tinha nenhum problema um com o outro, nenhum. A gente sempre se deu tão bem. E, sinceramente, ter o Moisés perto do André era essencial. Pode parecer estranho, né? Mas a gente tinha muito carinho e respeito um pelo outro. Eu jamais deixaria o Moisés se ferrar, sem ter onde morar, sem grana, só porque a gente não era mais um casal. Fora que aquela casa tinha sido construída por ele com tanto esforço. Ele tinha trabalhado várias madrugadas, botando de pé a nossa casa. E ainda tinha um quarto que era meio afastado, lá nos fundos. Fazia todo o sentido do mundo que ele continuasse vivendo lá com a gente. Era o certo. Era o justo, era o mais humano. Os anos foram passando e a gente se acostumou com aquela nova realidade. Apesar do Moisés ter o quarto dele a alguns metros, ele compartilhava a cozinha, a sala e sempre fazia as refeições dentro de casa comigo e com o nosso filho. Tudo continuava quase igual, né? Ele chegava do trabalho, ele cuidava do André, enquanto eu trabalhava para ele vender os meus doces. Depois de um tempo, eu comecei a ter muita vontade de trabalhar fora. Eu nunca tinha feito nada, né? E pelo menos meio período trabalhando na rua seria legal. Quando eu estava fora, ele ficava com o André. E assim a minha renda e a dele juntas eram suficientes para a gente pagar tudo. Ele me ajudava tanto, mas tanto. Nós fazíamos tudo o que podíamos pelo nosso filho. Tudo. Um tempo atrás, a minha mãe faleceu. Eu posso dizer com toda certeza desse mundo que se não fosse o Moisés, eu teria enlouquecido. Eu teria. Foi ele quem segurou a barra e não me deixou cair, sabe?
tranquila, Andréa. Tire uns dias pra você, eu me viro com o André, com a casa. Você precisa descansar. Não posso. Eu tenho tanta coisa pra resolver que eu não posso. Peraí, já tá tudo resolvido. Você precisa cuidar da sua cabeça agora. Moisés, eu já te disse isso 1 milhão de vezes e eu vou repetir. Infelizmente, a nossa relação não deu certo como homem e mulher, mas olha, eu agradeço a Deus. E você nem imagina o quanto eu agradeço todos os dias por ter um amigo como você. Você é um amigo de verdade, alguém com quem eu sei que eu posso contar pra tudo. E isso é um tesouro, isso é um privilégio. Pode contar mesmo. Você é minha família, André. É a mãe do meu filho, é quem sempre esteve do meu lado. E eu lembro muito bem da promessa que eu fiz quando André nasceu. Eu disse que ia cuidar de vocês pra sempre, não disse? De vocês, dos dois. Mesmo que a gente não seja mais casado, eu vou continuar cuidando. Nossa relação pode ser estranha para muita gente, mas o que importa é que a gente se gosta tanto. A gente sempre teve tanto amor um pelo outro. Mesmo que não fosse aquele amor, sabe, para ser um casal. Aliás, muita gente perguntava se a gente não tinha umas recaídas. Não, nunca tivemos. Nós nunca tivemos nenhum tipo de envolvimento amoroso depois que a gente decidiu se separar. Nesses anos todos, tanto eu quanto ele tivemos uns namoricos, sabe? Coisa boba, coisa à toa, nada sério. Ele foi o primeiro a ter um relacionamento. E aí ele veio me contar, todo cheio de dedos. No começo foi estranho ouvir. Eu confesso, eu me senti meio desconfortável com ele me contando isso. Mas não era ciúme, sabe? Era só um desconforto mesmo. Não tinha ciúme porque não tinha amor entre a gente. E isso era muito claro na nossa cabeça. Na dos dois, né? O que a gente sentia um pelo outro era outra coisa. Era um outro tipo de amor. Depois, eu também tive uns paquerinhos, mas não foi nada demais. Acho que nenhum de nós queria alguma coisa séria, sabe? Ter alguém não era uma prioridade pra gente e nós falávamos muito sobre isso. Os casos que tivemos foram tão rasos que as pessoas nunca chegaram nem aí pra casa, sabe? Nunca entraram em casa. Eu acho que tinha também um pouco daquele medo de expor a nossa realidade. Será que as pessoas aceitariam? Um ex-casal que ainda mora junto há anos, sei lá. Não é tão comum assim, né? Mas acontece que agora, depois de 10 anos vivendo desse jeito, as coisas começaram a mudar um pouco, sabe? A nossa rotina ainda é igual, a nossa casa, a nossa vida. Mas eu não sou mais igual. Não sou. Eu tô com 31 anos e pela primeira vez eu tô apaixonada. É isso. Eu conheci alguém, um homem diferente de todos os outros que eu já me envolvi. É alguém que realmente faz meu coração bater mais forte. Nossa, me deixa até emocionada, sabe? Alguém por quem eu tenho um sentimento profundo mesmo. E eu sei que é verdadeiro, porque há anos eu saio com um, com outro e eu não sinto nada, mas por esse não. Por esse eu realmente tô apaixonada. Pela primeira vez na minha vida eu tô apaixonada, você tem noção? 31 anos, um casamento, mas só agora eu conheço o amor verdadeiro. E é tão gostoso amar, nossa, é tão gostoso. Sabe, sentir a tal das borboletas no estômago, ficar ansiosa pra ver a pessoa, pensar nela. Ai, trocar carinhos, conversar, beijar, estar junto. Ai, é muito mágico, é muito gostoso. O Moisés sabe. Eu contei pra ele desde o começo e ele me deu todo o apoio. Ele sempre diz que eu mereço ser feliz. Só que o problema é que esse meu namorado, ele não aceita. Ele não aceita a situação como eu vivo. Ele fala que me ama também, mas que não pode entender como eu ainda moro com meu ex. Ele sabe de toda a minha história e diz que sofre porque queria aceitar, mas ele não consegue fazer isso. E pior, ele me deu um ultimato. Ou eu coloco Moisés pra fora, ou nosso namoro não tem como continuar. É uma fase difícil, viu? Moisés tá duro, ele tá sem grana, nem teria pra onde ir agora. Como é que eu vou pôr pra fora o cara que por tanto tempo esteve do meu lado?
É o meu melhor amigo, é o pai do meu filho. É a pessoa que sempre fez de tudo por mim, que sempre me ajudou. Não é certo. Não é certo, eu sei que não é. Só que por outro lado, eu entendo também meu namorado. Fala pra mim, você que tá ouvindo a história, você ia gostar de ver a pessoa que você ama morando com o ex? É complicado demais, eu entendo ele, eu entendo mesmo. Ninguém fica assim, sabe, de boa, fica confortável com uma história assim. Não é birra, não é nem bobagem do meu namorado, ele tem a razão dele, ele tem. E aí agora eu tô muito dividida porque eu tô amando de verdade. E eu mereço viver esse amor, eu mereço amar e ser amada, eu mereço ser feliz. Mas que tipo de pessoa eu seria se eu virasse as costas para aquele que nunca virou as costas para mim? O que eu faço, hein? O que é que eu faço? Eu não sei. Não sei como agir, mas o que eu sei é que seja lá o que eu for escolher, eu vou ficar feliz e triste ao mesmo tempo.